Olá, meu amado irmão, que a graça de Cristo esteja sobre a sua vida. Se você chegou aqui neste canal, neste vídeo, peço que você nos dê uma oportunidade e assista esse vídeo. E eu tenho certeza que tem algo de bom que vai te ajudar na sua vida espiritual, na sua caminhada. E se assim for, que você se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito. Aperte aí o sininho das notificações para que tanto você como também os demais possam ser notificados pelo YouTube. Assim você estará levando esta palavra a mais pessoas. O assunto hoje é um assunto muito importante. Eu vou contar aqui 3 experiências vividas. A primeira minha, do que eu estou vivendo agora, e 2 experiências que eu presenciei quando eu estava servindo a Deus, eu estava vivendo em Deus na Igreja Cristã Maranata. Mas esses 3 assuntos estão totalmente ligados, porque esses 2 testemunhos que eu vou contar, o final deles eu tive a notícia agora, essa semana. O meu testemunho é o que eu tenho vivido recentemente. Quando a gente faz parte de um grupo religioso, de um sistema religioso, de uma seita, é muito comum nós pensarmos que não tem outro lugar para nós estarmos a não ser ali. E muitas das vezes nós somos até doutrinados a viver ali e não ver outra oportunidade de vida. Por exemplo, na ICM, onde nós estávamos, é muito comum a ler os seminários de Maranhão uma mensagem que nos era transmitida que tinha o título "Para onde iremos nós?". E era uma passagem ali onde Jesus estava com diálogo com os discípulos e a multidão começou a retirar de perto de Jesus porque o discurso estava duro. E Jesus perguntou para os discípulos: "Vocês querem ir também?" E Pedro ali, tomando a frente, falando em nome dos discípulos, disse: "Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna." E essa palavra ela é usada trocando ali Cristo pela então obra. E você então é doutrinado quase com uma lavagem cerebral de que você não tem para onde ir. Não tem para onde ir. E quando Deus nos deu essa graça, a coragem de nós tomarmos essa decisão, o que nós descobrimos é que viver em Cristo não é um fardo religioso, louvado seja Deus. E eu partilho essa experiência minha com muita alegria com você que está aí no canal, porque eu vivi grande parte da minha vida, e eu acho que é uma experiência de muitos irmãos, não vou dizer de todos, mas era a minha experiência, e eu já estive conversando com outros irmãos que saíram de lá e também puderam dizer a mesma coisa, que era um fardo muito grande viver dentro daquele conjunto de regras. Não por ser pesados de fazer, não era impossível fazê-los, mas com o peso da salvação está naquilo que eu fazia. Por exemplo, é ensinado, onde nós estávamos, que você está fazendo ali uma consagração, o jejum de 0 às 9. Se você entrega o jejum faltando, você quebra o jejum faltando 10 minutos para as 9 horas, se Jesus vem 9 horas, você vai ficar para trás. E esse tipo de coisa nos dava um peso muito grande. Porque aquele dia que nós não conseguíamos fazer, e eu confesso às vezes, mesmo no período que eu acreditava, e foi justamente nesse período que era pesaroso, que eu acreditava piamente que aquilo era uma revelação de Deus, e que eu tinha que cumprir aquilo de qualquer maneira. Quando acontecia por um motivo ou por outro que eu quebrava ou eu não fazia, misericórdia. Era um peso religioso muito grande dentro de mim. Porque, meu Deus, não volta hoje, Jesus. Ah, Jesus, não deixa eu morrer. Porque é como se a salvação ela escapulisse das minhas mãos, porque eu era responsável pela minha salvação. E foi aí, meus irmãos, que saindo de lá, conhecendo, mais aprofundando a doutrina, que eu fui entender que a salvação da minha vida, ela não é por aquilo que eu faço, ou por aquilo que eu fiz, ou por aquilo que eu sou. A minha salvação é por aquilo que Cristo fez por mim, louvado seja Deus. É por aquilo que Cristo é na minha vida, é por aquilo que Cristo tem realizado na minha vida. E eu então aprendi a descansar em Jesus. Ah, meus irmãos, hoje eu vivo a minha vida espiritual em Cristo totalmente. Eu olho para Cristo, eu dependo de Cristo. E tudo aquilo que de bom que possa existir em mim, porque eu entendo quão pecador eu sou, mas tudo de bom que possa existir em mim,
Eu tenho convicção plena que não é meu, é de Jesus. Então é Ele que produz em mim. Porque isso é bíblico que eu estou dizendo. Primeiro, a Bíblia diz que quem me convence do pecado, do juízo e da justiça é Ele. Então, se eu tenho qualquer entendimento de que eu sou um pecador, que a justiça de Deus existe e que existe a salvação, é porque o Espírito Santo está revelando a mim essa verdade. Segundo, a Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, paz, gozo, benignidade, bondade, né? Gálatas capítulo 5. Então tudo de bom que tem em mim hoje, eu sei que é Cristo operando em mim, e é fruto do Espírito Santo. Não sou eu mais. Aí alguém pergunta, então você não tem que fazer nada para ser salvo? Não. Eu sou salvo exclusivamente por Cristo. Mas a salvação, meus irmãos, ela opera em nós transformação. A grande diferença é quando eu vivo em Cristo tendo que fazer para ser salvo. Que peso, irmãos. Que coisa horrível. De manhã estou salvo, ao meio-dia eu não estou, aí de tarde eu vou à igreja para de novo buscar a salvação. Isso é um peso espiritual muito grande. É um peso religioso. Isso é um fardo religioso pesado demais. Mas hoje não. Spurgeon, tem uma frase dele, se eu não me engano é de Spurgeon, que diz assim: quando eu olhei para mim, eu descobri que era impossível eu ser salvo. Mas quando eu olhei para Cristo, eu também descobri que é impossível eu não ser salvo. Porque toda a salvação operada em mim é por Cristo e não por aquilo que eu faço. E o que eu vivo hoje é o resultado do que Cristo está fazendo na minha vida. Quando eu oro, não é para eu ser salvo. Quando eu oro, é porque Cristo está em mim. Quando eu tiro um tempo de devoção a Deus, é porque eu amo Jesus e quero estar com Ele. Tudo que eu faço hoje, a consciência do pecado, a consciência da santificação, porque o Espírito de Deus que está dentro de mim, Ele está trabalhando, Ele está intercedendo com gemidos inexprimíveis. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é viver em Cristo sem o peso religioso. E é por isso que nós não vamos desistir de lutar, tanto pessoalmente aqui, como também através do nosso canal, de lutar contra o sistema religioso, contra as seitas religiosas que estão trazendo opressão para as pessoas, peso para as pessoas. Nós lutaremos sim, mesmo com as oposições que surgem. E agora eu vou contar dois testemunhos muito tristes, que, diferente de mim, não tiveram a condição de viver o que eu estou vivendo. É claro que eu não posso citar o nome deles, até por causa do final do testemunho. Um deles, todos os dois testemunhos eu presenciei, de pessoas boas, pessoas de Deus, e um deles é um casal. Quando nós saímos da Igreja Cristã Maranata, esse casal estava conosco lá, e esse casal nos procurou. E eu confesso para vocês que foi uma surpresa, porque diante do relacionamento que eles tinham no Manaim, no trabalho, toda coisa, eu fiquei de queixo caído quando eles vieram me contar o terror que eles estavam vivendo, a pressão psicológica, das cobranças dentro ali do Manaim, de tudo que eles estavam vivendo, do terror que era. A irmã, pessoa muito amada, o quanto ela chorava diante de mim, e até me emociono de me lembrar, porque ela chorava, e ele também, contando o peso. E eles diziam assim: pastor, mas não pode contar para ninguém, porque ainda tenho que tomar muitas decisões, e se eles souberem, eu não sei o que farão conosco. E era muito pesado, e nós ajudamos ali então a resolver a situação que precisava de resolver, e então eles tomaram coragem e saíram de lá. E aí que entra a parte triste. Saíram de lá, mas foram anos e anos de doutrinação. Para onde iremos nós? Foram anos de doutrinação. E agora? O irmão, homem de Deus, homem humilde, servo de Deus. Porque eu sempre tenho dito isso, tem pessoas de Deus em todos os lugares, inclusive dentro das seitas religiosas. E esse irmão entrou na depressão e foi emagrecendo. E na cabeça dele, aquilo tudo estava acontecendo porque ele tinha saído da seita Maranata. Meus irmãos, como é triste, porque quantas das vezes nós ouvimos o testemunho, né, dos manaís, das igrejas: ó, fulano saiu dessa obra e deu câncer, morreu comigo de bicho, e sucessivamente. E aquele irmão, aquele entrou na cabeça dele. E mesmo diante de tudo que ele havia vivido, sofrido, humilhado, massacrado, a única solução que ele viu foi voltar para lá. A esposa dele relata que ela teve que voltar porque ela ama o marido dela e não ia deixá-lo morrer. E os dois são muito ligados, um casal lindo, servos de Deus. Eu vou morar com eles na eternidade, tenho certeza. Mas voltaram para lá. E ele voltou a melhorar. A consciência, eu disse há poucos dias num vídeo que as pessoas às vezes que estão participando de uma seita precisam de ajudas psiquiátrica e psicológica. Não é só espiritual. E às vezes alguém acha que eu estou sendo pesado em falar isso, mas é verdade. Porque o peso religioso é muito grande. Eu digo isso por mim, pela minha esposa.
Quando nós saímos nos primeiros dias, nós estávamos aqui na cabeça ainda. Mesmo com toda a maturidade que nós adquirimos, com muitos anos de caminhada, mas aquilo é tão inseminado na sua cabeça que aquilo fica como se fosse algo real. E eles voltaram. Não suportaram. E eu respeito eles. Respeito ela por ter acompanhado ele, mesmo não suportando mais aquilo. E respeito ele porque eu sei da dificuldade que é. Que Deus o ajude. E o segundo caso, talvez até é mais triste do que esse. O casal também que nós acompanhamos. Nesse caso, o marido era da ICM e a esposa era da Igreja Batista, se não me engano, outra denominação. E um dia ela começou a caminhar com ele para ajudar o marido, para estar junto com o marido, cumprindo o papel da Bíblia. Mas ela não se adaptou dentro da Igreja Cristã Maranata. Ela não conseguia aceitar aquele monte de ordenanças, de regras, e ela achava aquilo uma lei, um juízo. Ela não se adaptou e voltou para a igreja de origem dela. A partir dali, o marido dela, uma pessoa de Deus também, pessoa que eu amo muito, que eu tenho certeza que ele sente por mim, talvez, muitas discordâncias do que eu tenho feito, mas eu o amo, fui pastor dele, uma pessoa maravilhosa. Mas ele começou a julgá-la, a dizer que tudo que estava acontecendo de ruim na vida deles era culpa dela ter deixado a obra. E realmente aconteceram muitas coisas, como acontece com quem está lá. Os irmãos que estão na ECM estão tendo acidentes, os irmãos que estão na ECM estão tendo câncer, os irmãos que estão na ECM estão passando por cirurgias, porque isso é natural da vida. De quem está na ICM, de quem não está, de quem é servo de Deus, de quem não é, de quem serve ao diabo, de quem serve a Deus. Isso é natural do mundo. Jesus disse, no mundo tereis aflições. E curiosamente, aquela família passou por algumas perdas. E toda vez que acontecia, o marido, por essa doutrinação de que se deixar a obra, o mal vai te pegar, ele acusava a mulher. É muito difícil eu contar isso hoje e saber que eu estava ali no meio de tudo isso e como nós éramos doutrinados de forma, e como eles são doutrinados de forma tão terrível, a ponto do marido que a Bíblia diz, olha, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E de repente, uma pessoa boa, de Deus, mas tão doutrinado que é capaz de virar e falar isso para a esposa. Então a única opção que ela tinha, mesmo não se adaptando, não gostando, para não carregar aquele peso, era voltar para lá. E eu conto esses testemunhos. E trago aqui um alerta. Nós temos pessoas que nós amamos. E talvez, se algum manifestar o desejo de sair, nós vamos ter que ajudar. E muitas das vezes com ajuda psiquiátrica, ajuda psicológica. Porque o peso é muito grande. Nós devemos orar muito pelos irmãos que estão inseridos nessas seitas. Eu convoco aos irmãos que saíram a nós estarmos orando por eles. Ah, meus irmãos, orando até pelos líderes de lá. Porque muitos deles se tornaram esses homens maus, porque também foram doutrinados dessa forma. Muitos deles são inocentes também, no sentido de são assim porque aprenderam assim e pensam que assim é que está certo. Que coisa horrível. Quantas vezes eu vi, tinha um pastor que caminhava conosco aqui, pessoa que eu prezo muito, mesmo que eu não sinta mais por mim o que sentia antes, nós éramos amigos. Ele sempre dizia, olha, tudo que eu tenho, que eu sou, foi a obra que me deu. Não, meu irmão, foi Jesus. Trocamos Jesus pela obra. Trocamos Jesus pela instituição. Ah, amados de Deus, voltemos para Cristo. Vamos ajudar esses irmãos. Tanto falando, trocamos Jesus pela instituição. Ah, amados de Deus, voltemos para Cristo. Vamos ajudar esses irmãos. Tanto falando com muito respeito das verdades, porque se nós calarmos, irmãos, quem vai abrir os olhos deles? Ah, é o Espírito Santo. Meus irmãos, mas alguém, Deus sempre usou homens para levar a verdade. Não é fácil ser um apologeta, eu sei que não é. Mas tem que levantar homens e mulheres que tenham coragem, com amor, com temor, falar a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus abençoe. Se você ficou até aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal, apertar o sininho das notificações. Dessa forma, nós vamos estar levando essa mensagem a mais vidas para serem libertas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.